Então, queridas, hoje o Senhor compartilhou comigo, né? Ontem, na verdade, Deus tinha me dado uma palavra e hoje pela manhã ele complementou essa palavra maravilhosa que eu quero muito compartilhar com vocês, que está lá em Gênesis, no capítulo 26. Eu sei que eu falo muito sobre esse assunto, porque eu falo sobre vida de prosperidade, eu ensino essa matéria, mas Deus tem, sabe, me aguçado para esse tempo. Porque eu sei que muitas coisas estão para acontecer e Deus quer liberar favorecimento sobre as nossas vidas. E eu quero que você receba da parte de Deus o que Deus vai falar hoje através da minha boca. Olha, está em Gênesis no capítulo 26, no verso 1, que diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Está falando aqui que quando fala que tempo de fome, queridos, é um tempo de escassez. Então, o tempo de escassez, na verdade, vai faltar alguma coisa. Então, a Bíblia está dizendo que naquele tempo onde faltava alguma coisa, né, fala que houve uma atitude de um homem para que aquilo fosse mudado. E aí fala assim, ó, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, porque e procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Aqui, queridos, o Senhor estava falando para Isaac, e muitas vezes o Senhor fala no nosso coração. Fala, olha, fala por aqui, fala, né, vai por aqui, ou não toma essa decisão agora, ou não fale isso que você vai falar, mas isso não é o tempo de você falar. O Senhor sempre nos dá instruções. E aí, Isaac, ele estava atento à voz de Deus, e por isso ele seguiu exatamente aquilo que Deus tinha instruído. E aí ele falou, não desça para o Egito. E sabe que naquele tempo, né, o Egito era um lugar onde existiam coisas que ali já estavam estabelecidas. Mas Deus falou assim: olha, procure se estabelecer no lugar que eu vou te indicar. Ou seja, nem tudo que está dando fruto no lugar pode ser um lugar para a gente naquele momento. Então, o Senhor, ele queria conduzir a Isaac a um lugar muito melhor, e um lugar onde ele pudesse produzir, e o próprio Deus seria exaltado através da vida de Isaac. Então, muitas vezes, Deus está nos instruindo e a gente está assim, fulano está fazendo, tá dando certo. A irmã tá vendendo bolo e eu agora vou largar tudo e vou vender bolo. Queridos, Deus vai ter uma direção para cada uma de nós. Então, o que nós precisamos é estar atentos às instruções dele. E aí ele fala assim, olha, permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes eu darei todas as terras, e eu confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai Abraão. E aqui ele está dizendo, olha, é só mais um tempo. Tem escassez, mas permaneça aqui só mais um tempo. Porque eu estou agindo no sobrenatural. Eu estou fazendo coisas que lá na frente você, né, parafraseando que o Senhor estava querendo colocar para Isaac, é que não importa se a terra ainda estava seca, se a terra ainda não estava dando frutos, que ainda era tempo de escassez, mas que ele apenas obedecesse a palavra, apenas obedecesse as instruções. Ele fala assim, permanece só por mais um tempo. Por quê? Porque Deus, quando ele dá uma sinalização para nós, queridos, não quer dizer que ele está parado, né? Não quer dizer que não funcionou o plano dele. Pelo contrário, quer dizer que o plano dele está em movimento. E que muitas vezes Deus vai querer nos colocar no movimento dentro do plano dele. Porque muitas vezes nós estamos em movimento, mas fora do plano de Deus. E isso é muito sério, porque Deus, ele quer nos abençoar, ele abençoa planos que estão em movimento, mas os planos que são deles para a nossa vida, dele para a nossa vida. E muitas vezes nós estamos nos cansando, como filhas de Deus, como aquelas que foram chamadas para descansar no Senhor, e nós estamos nos cansando, fazendo muitas coisas lícitas,
mas que estão fora dos planos de Deus. E tudo que Deus quer é que nós possamos estar estabelecido, mesmo num tempo de falta, mesmo no tempo ainda que a gente não esteja vendo resultado em nossas vidas, mesmo que ainda o dinheiro falte, ainda que recursos falte, ainda que as coisas não tomaram a forma do jeito que a gente gostaria, Deus está dizendo: escute as minhas instruções. Porque eu vou estabelecer o tempo certo de você se colocar em movimento e fazer o que você tem que fazer. E sabe, Isaac seguiu exatamente o que o Senhor falara. E aí, o Senhor começa a fazer promessas para ele. Ele fala assim: ó, eu tornarei os seus descendentes, ou seja, seus filhos, seus netos, toda a geração que vem depois de você. Por causa da obediência de um homem, queridos, a gente pode entender, por causa da nossa obediência como mulher, por causa do nosso posicionamento como filhas de Deus, toda a nossa descendência será abençoada. Ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, até Jesus voltar para pegar a sua igreja. Queridas, nós seremos abençoadas com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E aí ele fala assim: eu tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. E sabe, aí no verso 16, a palavra-chave é aqui: e assim Isaac ficou em Gerar. Ou seja, um posicionamento de obediência. Porque ele viu que estava acontecendo coisas da parte de Deus, que assim como o Senhor havia abençoado o pai dele, havia abençoado né, os que vinham antes dele, ou seja, nossos filhos, queridas, eles vão obedecer a palavra e vão seguir exatamente aquilo que Deus está falando, porque nós vamos ensinar com o nosso exemplo de obediência. Nossos filhos serão terras férteis e eles vão prosperar em tudo que eles fizerem. Eles serão um sucesso diante de toda a sociedade. Eles serão homens e mulheres que darão frutos, que serão uma geração santa. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que nós vamos gerar para os nossos filhos. Talvez nós não tivemos dos nossos pais. Teve algumas mulheres aqui que não teve nem contato, não teve ensinamento dos pais, não viveram numa família cristã como eu não vivi. Mas sabe, a partir da minha geração eu decidi que seria diferente. Então nós podemos quebrar esse ciclo onde as coisas não aconteciam de geração em geração, porque a Bíblia diz: de geração em geração Deus é tão bom. Então, será de geração em geração, queridos, não importa a geração que passou. Se a gente não teve aprendizado, se a gente não teve ensinamento e se a gente não teve exemplo. Porque a partir desse momento, se eu e você, como mulher, como filhas de Deus, decidimos sermos exemplo, nós vamos desfrutar não só no nosso tempo, mas nós vamos desfrutar nos tempos vindouros com as nossas gerações. E não tem coisa melhor do que a gente descansar no Senhor e saber que todos os nossos filhos, netos e bisnetos, aqueles que estão por vir, estão na mesma frequência de fé, de palavra, sabe, de sabedoria, porque os nossos filhos, eles serão melhor do que nós. E aí, a Bíblia diz, né, quando a gente vai para o verso 20, o verso 12, né? Diz assim: e ali Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. E agora eu quero me ater com vocês. Isaac precisou contabilizar tempo? Não precisou contabilizar tempo. Ele só obedeceu a palavra. Ele não ficou pensando: mas como que será aqui? Aqui essa terra é uma terra de escassez. Isso não está dando certo. Ah, olha ao meu redor, não tem nada crescendo nessa terra, não tem plantação, não tem nada frutificando nessa terra. O Senhor me pede para ficar aqui e o Senhor diz: eu te abençoarei. Então, só pela palavra que Deus já lançou, as promessas que Deus já lançou sobre as nossas vidas, queridas, já seria o suficiente para a gente não desistir no meio do caminho. Então,
Ele está dizendo assim, que naquela terra, onde era escassez, e naquele mesmo ano, onde não precisou virar o ano, onde não precisou começar a restabelecer coisas, só precisou de uma obediência, uma posição de obediência, que Deus começou a fazer um milagre. E muitas vezes nós estamos querendo milagre, mas nós estamos numa posição onde o milagre não pode nos alcançar. Onde o milagre está batendo na nossa porta, dizendo, eu estou aqui, sabe? Deus está dizendo para algumas mulheres, o milagre já está na tua porta. Ele está precisando que você coloque a mão na maçaneta e abra a porta. Eu postei nesse final de semana sobre isso, porque Deus tem falado comigo sobre isso. Que, né, que a fé, ela sempre vai ter uma ação correspondente. E às vezes, o que nós estamos esperando está atrás da porta. E o que nós precisamos. E aí eu coloquei que muitas vezes nós estamos diante de uma porta de um shopping que abre no automático. Nós chegamos diante de algumas portas que elas abrem, porque elas têm um sistema automático. E Deus vai nos colocar diante de algumas portas que vão abrir automaticamente. Mas existem algumas portas, queridas, que nós vamos precisar colocar a mão na maçaneta. E a mão na maçaneta, queridos, não é só colocar e ficar pensando, e agora o que eu faço? A mão na maçaneta é para virar. É para virar o jogo, sabe? Para poder abrir a porta. Ninguém com a mão só na maçaneta vai abrir a porta. Você precisa colocar uma certa força, uma certa inclinação para aquilo. Então, os projetos que Deus lhe confiou, Ele está esperando você colocar a mão na maçaneta e não ficar com ela, olhando para os lados, pensando assim: será que alguém está me olhando? Será que alguém vai ver que eu estou abrindo essa porta? Queridos, se você está diante dessa porta, é para você entrar. Se Deus está colocando uma porta, Ele está dizendo, essa porta ninguém mais fecha. E aí, quem é que vai abrir essa porta? Eu e você. Nos posicionando, sabe? Não tem porta emperrada que vai ficar diante da gente. Não tem situação que não vai acontecer, mesmo que a terra esteja infrutífera. Porque Deus está dizendo, eu já te abençoei com toda sorte de bênção. E Deus está falando para mim e para você hoje. Fique nesse lugar da obediência. Talvez gerar para nós hoje, como foi para Isaac, gerar para nós hoje seja ficarmos na posição de obediência, não negociar, porque as coisas não estão dando fruto. Porque se você não negociar a visão que Deus estabeleceu, os propósitos que Deus tem para a sua vida, queridos, Deus é fiel e Ele vai te prosperar naquilo que Ele falou com você que Ele prosperaria. Então, ele falou assim, no verso 13, continua dizendo assim, e o homem, ou seja, Isaac enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo. Engraçado que isso foi dentro de um período assim, né? Aqui não fala em qual mês do ano, mas disse que foi um curto tempo, porque um ano que eles têm só 12 meses. Se a gente colocar uma suposição que aí, o que estava acontecendo ali foi em janeiro, então a gente pode, né, prever que tudo o que aconteceu, Isaac ficou riquíssimo, ele não ficou só rico, ele ficou riquíssimo dentro de, no máximo, 11 meses. Isso se fosse a gente considerar janeiro, queridos. Agora, se a gente considerar algum mês à frente, porque Deus não tem problema com esse tempo. O nosso tempo cronológico aqui, do relógio aqui terreno, Deus não tem problema com essa questão do tempo. Porque Deus, Ele sabe o que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. Ele sabe até onde nós vamos conseguir carregar tantas riquezas. Ele sabe, queridos, que a gente precisa entender que nada à nossa volta pode atrapalhar aquilo que é plano de Deus para a nossa vida, a não ser nós mesmos. E aí eu quero te dizer, a Bíblia diz, ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Sabe que no meio do caminho, quando Deus começar a te prosperar, pessoas que estão ali naquele mesmo ambiente que você, não vão se conformar com a sua riqueza. Não vão se conformar com o seu crescimento, com a sua prosperidade. Pessoas serão levantadas com inveja. E aí, a Bíblia mesmo diz o que pessoas com inveja são capazes de fazer. A Bíblia diz aqui que essas pessoas invejosas, taparam todos os poços. Todos, queridos, que Abraão tinha cavado. Ou seja,
O poço, naquela época, era o sinal de prosperidade. Era o sinal de que dali saía água e dali, né, poderia suprir todas as redondezas. Era suprimento para toda a cidade, era suprimento para todas as pessoas. E sabe, queridos, talvez você seja um poço hoje que está, sabe, liberando águas. E talvez algumas pessoas vão querer entulhar os seus poços. Vão querer tapar os seus poços. Porque pessoas que ainda não sabem quem é Deus verdadeiramente, ela se incomoda com o crescimento daquela que está crescendo e abençoando o reino. E é por isso que muitas pessoas que abençoam o reino, ela tem que estar conectada nas questões espirituais. Porque pessoas vão se achegar com inveja, vão querer entulhar os seus poços. Mas sabe, a Bíblia está dizendo aqui, então, no verso 16, Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha só, era tão difícil uma pessoa enxergar uma prosperidade na vida de um filho de Deus, que ele quer que a pessoa fique longe. Ao invés dele querer que fique perto, para que ele possa também aprender como desfrutar da prosperidade divina, ele prefere que ele vá para longe. Queridos, existem pessoas que elas vão te desprezar, vão querer que você saia de perto delas, porque você está prosperando. Sabe, não queira insistir com esse tipo de pessoas. Você é uma mulher de Deus. Você foi uma mulher que foi chamada para enriquecer, para que o reino de Deus seja propagado, para que pessoas sejam abençoadas. Não fique mendigando pessoas que não querem estar com você prosperando. Pessoas que choram por você enquanto você não tem. Mas quando você começa a sorrir, elas não estão sorrindo ainda porque a vida delas não estão acontecendo e elas não querem sorrir com você, mesmo que os poços delas não estão se enchendo. Quer dizer, é você que tem que fazer questão de não estar juntas. É você que tem que, sabe, desagarrar disso. Ah, mas ela precisa, e ela sabe que ela precisa? A sua amiga que está com inveja de você, ela quer tanto Deus como você quer? Sabe, ela deseja realmente ser uma financiadora do reino, a ponto de ficar feliz de ver você prosperar? Eu estou te dizendo isso que muitas vezes você vai precisar se apartar, de sair de perto de pessoas para que você consiga prosperar, continuar com as riquezas que Deus está te entregando. Sabe por quê? Porque se você não obedecer essa voz, você vai permanecer e você vai perder aquilo que você está conquistando. E talvez as suas finanças comecem, ó, a afundar. Talvez as suas finanças comecem, ó, quando ela está ainda assim, se você continuar desobedecendo a voz de Deus e continuar associado com pessoas que não devem ser se associar, pode ter certeza. Você, um certo momento, essa mesma pessoa, ela vai fazer com que o ambiente, a influência espiritual venha sobre você e você começa a enxergar as coisas que você não estava enxergando quando você estava prosperando. Você começa a se distrair com informações e influências malignas que não querem que você prospere ou querem te distrair para que você saia do propósito. E aí, no verso 17 fala assim: por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai. Ou seja, ele não desanimou, queridos. Ele não desanimou porque alguém falou: oh, sai daqui. Eu não quero mais a sua presença aqui. Querido, se alguém rejeitar a tua presença, está rejeitando a presença do próprio Deus. Se alguém rejeitar a sua prosperidade, é porque não está preparada ainda para estar junto com você nesse tempo. Sai você mesmo de perto. Se aparta, porque que isso vai te dar força para continuar prosperando. Porque a Bíblia está dizendo aqui que Isaac reabriu poços. Queridos, isso dá trabalho. Reabrir poços, uma coisa que já estava ali pronta. Mas sabe, sair de perto de algumas pessoas vai te dar reânimo para você reabrir poços que afundaram. Reabrir poços que taparam. Sabe, recomeçar coisas que parece que já tinha acabado. Tem pessoas que vão sugar a sua força. Tem pessoas que vão arrancar de você as forças que Deus está renovando dia após dia para você continuar no propósito.
E aí a Bíblia diz que Isaac reabriu, porque ele foi para outro lugar, queridos. Ele não aceitou ficar mendigando a presença de alguém que não queria estar com ele. Ele foi para outro lugar e por causa da presença de Deus nele, ele prosperou em outro lugar. Ele colocou força de novo, ele reabriu poços, ele fez o que tinha que ser feito. Deixa eu te falar, faça o que tem que ser feito, mulher. Faça o que Deus designou você para fazer. Prospere nesse tempo. E aí a Bíblia diz que no verso 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Ou seja, queridos, começou agora um novo cenário dentro daquilo que também não tinha água, não tinha fruto. Ou seja, onde Deus nos estabelecer, queridas, Ele vai nos prosperar. E se a precisar abrir um veio de água num lugar onde não existe, Ele vai abrir para que nós prosperemos e porque seu nome vai ser engrandecido. E a Bíblia diz que mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac e dizendo, a água é nossa. Tem pessoas que você vai começar a prosperar, ela vai falar que é por causa dela. Queridas, não se esqueça, você está prosperando por causa da presença de Deus em você. Porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, porque é Ele que renova a sua força, porque é Ele que te dá inteligência, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá saúde. E aí, o que Isaac fez? Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, seus servos cavaram um outro poço, ou seja, me fala acerca de persistência. Visão e persistência. A visão foi dada lá atrás. Isaac, eu vou te prosperar, eu vou prosperar onde você estiver, eu te abençoarei onde você estiver. Persistência, queridos. Se não está prosperando ainda, Deus já falou que vai prosperar a minha vida e a sua. Queridos, seja persistente. Se entulhar os seus poços, abra novos poços. Não é porque não deu certo ontem, que não vai dar certo hoje e que não vai dar certo amanhã. Então, ele está dizendo, e aí, mas eles discutiram por causa dele também, e por isso chamou de Sitna. Isaac, então, mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Queridas, eu estou falando isso para vocês, eu estou toda arrepiada aqui. Que Deus está nos conduzindo para um grupo de mulheres, mulheres que vão ser felizes pela prosperidade das outras, mulheres que vão ajudar. Sabe, eu vou falar algo aqui que veio ao meu coração esses dias. Nós precisamos, às vezes, aprender com algumas pessoas que não têm nem Deus como nós temos, mas têm princípios que cumprem exatamente o que está na palavra, ajudar um ao outro, ser fiel uma à outra. Sabe, olhar se uma irmã está fazendo alguma coisa, prestando um mau serviço, sentar, irmã, olha só, eu contratei seu serviço, mas seu serviço não está bacana. Vamos melhorar nisso, porque senão você não vai conseguir servir o reino de Deus dessa forma. Queridos, é nosso papel falar, se a pessoa vai receber, já não está mais com a gente. Lave as suas mãos, faça o que Jesus faria, correção que Jesus faria na nossa vida como irmão mais velho, como aquele que quer ver dando certo. Sabe? Nós não podemos ser mulheres que vamos olhar a prosperidade da outra e achar que a outra está correndo mais do que nós. Talvez ela cavou alguns poços que nós não cavamos. Talvez ela já passou por situações que nós não passamos. Então, quem somos nós para julgar se a irmã está prosperando? A gente tem que se alegrar, sabendo que se eu estou agindo também de forma correta, daqui um pouco sou eu. Sou eu achando aquela veia d'água. Sou eu achando aquele lugar da prosperidade. Sou eu achando, sabe, o momento certo, onde Deus vai manifestar a bênção, um milagre, onde a palavra de Deus se manifestará, aquela promessa vai se manifestar. E aí, a Bíblia diz assim, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Então, ele entendeu que, naquele momento, a terra estabelecida, não havia brigas, não havia disputa, não havia disse-me-disse. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a palavra ela é tão séria que Isaac, ele sabia que Deus ia prosperar ele aonde ele fosse. Então, ele preferia não ficar entre essas briguinhas.
Ah, isso é meu. Ah, eu vendo imóvel, agora minha colega não pode vender imóvel. Por quê, gente? Se Deus pode prosperar todo mundo? Ah, eu trabalho, né, com, sei lá, logística, igual a Viviane. Trabalho com logística. Minha irmã abriu uma empresa de logística. Ah, graças a Deus, queridos, nós vamos prosperar todo mundo juntas. Sabe, eu vendo Mary Kay. A minha amiga não pode vender Mary Kay, por que não? Deus sabe, é Deus que estabelece o que tem que ser feito ou somos nós? Porque nós estamos querendo ser mais do que Deus. Sabe, existe espaço para todas nós chegarmos num bom lugar. E deixa eu te falar, às vezes nós estamos vendo pessoas prosperarem porque elas estão abrindo postos de novo. Se decepcionou em um lugar, teve briga em algum lugar, mas ela decidiu continuar firme. Ela decidiu continuar abrindo postos. Ela continuou obedecendo ao propósito de Deus. E sabe, lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 12, diz assim: desde os dias do João Batista até agora, queridos. A Bíblia é muito clara. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, se Isaac não tivesse colocado força para abrir novos poços, ele não teria prosperado pelos lugares onde ele passou. Então, não quer dizer que se alguém agiu errado com você, que você não vai continuar agindo certo. E a Bíblia está dizendo, os que usam dessa força se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus, as coisas celestiais, ela é tomada por força, queridos. Porque vai se levantar oposição. O reino de Deus, as coisas celestiais estão diante de nós, como uma porta para se abrir. Mas a Bíblia está dizendo, ela é tomada por força. E só se apodera desse reino, queridos, quem se mantém nesse lugar. Sabe, se apoderar do reino, das coisas do reino, requer que a gente coloque força de vontade, força para abrir novos poços, força para poder continuar perseverando, força, assim como Efésios, no capítulo 6, no verso 10, sede fortalecidas, irmãs, no Senhor e na força do seu poder. Essa força, queridas, vai nos dar uma condição de saber que existe um poder dentro de nós e que nada pode parar essa manivela que já está rodando. Sabe, nós precisamos entender que quando bate a segunda-feira, é uma nova oportunidade de assumir essa maçaneta, abrir essa porta e assumir o novo lugar que Deus está nos colocando. Sabe, não importa se você ainda não está vendo os frutos, não importa se você ainda não está vendo as águas, não importa se você ainda não está vendo, importa é que Deus estabeleceu o que vai acontecer. E Ele está dizendo: eu te abençoarei. Eu farei de ti, e não somente de ti, eu farei dos seus descendentes. Queridas, não tem lugar melhor para a gente descansar senão na palavra de Deus. Ontem, Jorge ministrando, ele falou algo que me marcou muito. No final, a gente vindo para casa, ele falando: amor, depois que a gente, né, impôs as mãos em todo mundo, ele falou assim: poxa, como eu queria agora uma autoridade para poder me dar um abraço e impor as mãos sobre mim. E aí Deus falou assim: a autoridade está aqui, abrace a minha palavra. E aí ele pegou a Bíblia e abraçou a Bíblia. Ele falou que ele foi tomado de um poder tão maravilhoso, tão sobrenatural, que ele percebeu o próprio Deus abraçando ele. Queridos, às vezes a gente vai querer muito, sabe? Ah, eu quero falar com o meu líder, eu quero falar com o meu pastor, eu quero falar com a mama, eu quero... Nada de errado nisso. Mas eu quero te dizer, vai ter dias que próprio Deus vai querer te abraçar. Ele está dizendo para você hoje: abrace a minha palavra, que você será confortada naquilo que você está desejando. Sabe, abrace a minha palavra. Viva abraçada nessa palavra como escudo para a sua vida. E não deixe o diabo te distrair, porque eu sou contigo. Eu farei você prosperar nesse tempo. Eu farei você prosperar no tempo de seca. Eu farei você prosperar no tempo de confusão. Eu farei você prosperar quando todo mundo está brigando.
eu farei você prosperar quando ninguém entende que você está sob a minha guarda. Sabe, Deus está falando para algumas mulheres, eu estou te guardando e te protegendo, porque eu quero que você continue perseverando, porque eu quero ver você olhando e sabendo que foi eu que fiz na sua vida, que não foi seu marido, que não foi o seu líder, mas foi o próprio Deus te instruindo. Sabe, Deus vai usar lideranças para te abençoar, Deus vai usar a boca da liderança para falar muitas coisas, para testificar aquilo que Ele já está falando com você. Então, creia, queridas, creia que Deus, Ele é poderoso e Ele vai fazer, porque Ele sempre cumpre aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas. Agora, Ele espera de nós que nós estejamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, assim como Isaac. Quando ele falou para ficar, ele ficou. Mas quando ele falou vai, Isaac foi. Ele não olhou, ai meu Deus, e agora? Furei, cavei esses poços, prosperei nesse lugar, agora o Senhor vai me tirar prosperando. Queridos, se você está prosperando em alguma área, em algum lugar, e Deus fala assim, sai desse lugar agora, é porque Ele quer te prosperar mais. Deus nunca quer tirar nada da gente, Ele quer sempre acrescentar. Porque nosso Deus é um Deus de acréscimo. Deus é um Deus de acréscimo, queridos. E que nós possamos ser acrescentados pelas coisas do céu. Que nós possamos ser acrescentados pelas coisas do alto. Porque as coisas naturais, queridos, as coisas terrenas, o homem pode nos roubar, né? A economia pode nos tirar. Sabe? Coisas naturais, elas podem acontecer e nos tirar aquilo que é natural. Mas aquilo que é sobrenatural, que vem do céu, aquilo que Deus designou para acontecer no tempo certo da nossa vida. Se nós estivermos conectados na estação de Deus para receber, queridos, nós vamos prosperar. E Deus vai falar, vai por aqui, vai para lá, e faz isso, e faz aquilo, e Deus vai nos prosperar. E olha, Deus está derramando instruções divinas sobre mulheres nesse tempo. Não fique você distraída. Não fique você em lugares onde vai te tirar aquele lugar, sabe? Vai te tirar daquele lugar onde Deus está te prosperando. Não desanime no meio do caminho. Sabe, a Bíblia diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo para você vencer o mundo. Tem de bom ânimo para você vencer essas batalhas. Tem de bom ânimo, queridos, para você não ficar com medo do que está por trás dessas portas, que Deus vai te colocar. Sabe, existem portas que Deus já colocou diante de você que você não teve coragem de abrir e você voltou. Você retrocedeu, mas Deus está dizendo, hoje eu quero que você avance. Eu estou te enchendo de palavra, diz o Senhor. Eu estou te enchendo de coragem, diz o Senhor. Eu estou te enchendo do meu poder, diz o Senhor, que é para você tocar essa porta, para você abrir a porta e você entrar nesse lugar onde eu já derramei um grande propósito para que você se cumpra naquele lugar. Em nome de Jesus, queridas, eu declaro você com o coração aberto, porque você nasceu para ser um instrumento de Deus aqui nessa terra. Você foi chamada, sabe, como boca de Deus, e quando você abrir a sua boca, será o próprio Deus falando. Quando você sentar para negociar as coisas que você precisa negociar, queridas, você vai ver o próprio Deus fluindo através da sua boca. Sabe? Nenhuma palavra que sair da sua boca, ela retornará para você vazia. Então, declare palavras, queridas, como eu declarei para vocês semana passada, sobre o meu terreno. Na segunda-feira, foi quarta-feira que a gente fez a reunião, né? Na quinta-feira eu recebi uma ligação. E eu creio que esse terreno já está fechado, já está vendido, já está negociado. Queridos, eu vou entrar em todas as portas que Deus está colocando diante de mim. Eu vou abrir todas as portas, ainda que a maçaneta esteja emperrada, ainda que coisas não estejam acontecendo diante de mim. Eu vou entrar. O medo não vai mais me paralisar e ele não tem que te paralisar. Sabe, a intimidação, ela tem deixado muitas mulheres enclausuradas. Ao invés dela sair desse casulo, ela está permanecendo uma lagartixa dentro do casulo, quando Deus já chamou ela para voar.
como uma borboleta livre, contemplando a beleza do que ele criou, sabe? Existem coisas, ferramentas que vão ser entregues essa semana na tua mão. Não negocie com Satanás. Não deixe o diabo fazer a tua agenda. Não deixe, queridas, quando você tiver que assumir alguma coisa para Deus, não deixe nenhum compromisso vir e te atrapalhar, porque Deus faz tudo, ele sabe dos seus, ele tem um plano estabelecido para mim e para você. E sabe, não, que nós possamos ser fortes o suficiente, tomar, né, as coisas do reino de Deus pela força que ele nos dá e não pela força que nós queremos colocar nas áreas que ele nem está falando para a gente colocar força. Tem áreas em vidas de mulheres aqui que Deus está falando. Eu não estou falando para você colocar força nessa área agora, estou dizendo só para você me obedecer, porque, queridos, quando Deus está trabalhando uma área na nossa vida e a gente está se distraindo com outra área de coisas que está acontecendo, que ele está falando assim, ó, calma que isso é eu que estou resolvendo. Tem peleja que você está pelejando porque você quer, mulher. Porque Deus já falou, essa peleja não é mais sua, é minha. E ele está dizendo para você, te exortando nessa manhã, a peleja não é mais sua, é do próprio Deus. Então não tire essa exaltação de Deus, porque você vai pagar um preço, você vai se cansar. E aquilo que você deveria estar fazendo para Deus, aquilo que você deveria estar fazendo em outra área que Deus vai fazer você prosperar, você está se distraindo. Então, em nome de Jesus, que seus olhos espirituais se abram hoje, se abram essa semana, olhos espirituais, escamas caindo dos seus olhos, para que você possa enxergar diante de você os poços que você tem que abrir, reabrir, ou os poços que você tem que abrir. Porque tem muita gente não colocando a força que precisa colocar para abrir poços. Sabe entulhar os seus poços? Estão querendo dizer para você que não vai jorrar mais água dos seus poços? Cava mais fundo. Seja capaz de ser renovada no Senhor. Se permita ser livre em ser renovada no Senhor, para que essa semana você possa cavar mais poços, para que você possa reabrir aqueles que alguém, em algum momento, por alguma palavra, ou você mesmo, pelo desânimo que bateu por causa do tempo. Queridos, Deus está remindo o seu tempo. Existem tempos que estão sendo remidos aqui, eu percebo pelo Espírito. E em nome de Jesus, eu declaro você percebendo, você sensível ao Espírito de Deus, percebendo esse tempo sendo remido. E para isso você vai ter que colocar a sua força, aquela que vem de Deus, aquela que depende que você esteja totalmente conectado com o Pai, para que você entenda o tempo e o modo das coisas de Deus para sua vida. Amém? Que nós sejamos abençoadas, praticando uma palavra poderosa essa semana. Coloca força, querido. Se aparecer alguma porta diante de você, sabe, entenda que você precisa colocar força para poder abrir. Então, não se atente, porque Satanás sempre vai se levantar, vai colocar dúvida no teu coração, vai colocar medo, mas olha, faça aquilo que Deus está mandando você fazer, porque o resto ele garante. Amém? Sejamos todas abençoadas, uma semana gloriosa para você, que a sua família seja alcançada pela sua obediência, que a tua casa seja um celeiro de bênçãos, que seja um lugar de alegria, de paz, um lugar onde seus filhos vão sentir segurança, onde você será seguro, sabe? A sua família será feliz nesse aconchego que se chama lar. Você não tem uma casa, você tem um lar, porque é isso que é estabelecido por Deus. Amém? Sejamos abençoadas, viu? Praticando essa palavra. Amo vocês!